Estamos quase terminando aqui o curso. Tem mais duas aulinhas. Essa é a última aula sobre agrupamento de dados. E hoje a gente vai falar dos algoritmos baseados em densidade. Então, só contextualizando, né? Até aqui a gente viu dois tipos aí de algoritmos, que são os algoritmos de agrupamento particionais. A gente usou de exemplo principal lá o caminhos e hierárquicos. A gente usou como exemplo vários linkages aí e também divisivo, né? Que era o bisect em k-means. E aí existem algumas observações, né? A gente falou que hierarquias podem se tornar partições, o contrário não é verdade, né? E também outra coisa que ambos esses tipos aí de algoritmo de agrupamento atribuem grupos a todos os pontos, tá? Então, todo ponto que a gente tem no nosso conjunto de dados vai estar associado a pelo menos um grupo. Os que a gente falou até agora vai estar sempre associado a um e exatamente um grupo, tá? Mas eles têm variações aí que podem ser fuzzy, né? Você pode ter graus de pertinência a grupos diferentes. A gente chegou a comentar isso em algum momento. Então, como eu disse, nessa aula vão ser os algoritmos baseados em densidade. E a gente precisa definir o que é densidade, certo? Até porque a definição de agrupamento em que esses algoritmos são baseados é essa que está escrita aí. Um grupo é um conjunto de pontos em uma região densa circundada por uma região esparsa de pontos. Ficou meio difícil, né? Porque tem todas essas perguntas. O que é denso? O que é esparso? O que são pontos na região esparsa? O que tudo isso significa? Uma definição que é comum e a gente vai seguir aqui é essa que está aí, né? Um ponto em uma região densa, ele está junto com outros pontos em uma pequena vizinhança. Isso está me dizendo que se eu tenho um ponto, e aí eu tenho uma vizinhança, o jeito que eu vou definir essa vizinhança pode variar, e eu tenho um determinado número de pontos ali dentro, então esse meu ponto, né, esse meu objeto está em uma região densa. Aí fica a pergunta assim, imagina que essa tal da vizinhança eu defina por um raio R, um raio de tamanho R, certo? Então esse ponto aqui eu estou querendo determinar se ele está em uma região densa ou não. O que eu faço é traçar então essa região de vizinhança aqui, né, essa vizinhança, com raio R, e olhar para quantos pontos ali dentro. Aí a pergunta que fica é, dada essa definiçãozinha aí de vizinhança, quais desses pontos laranja estão em região densa? Em regiões densas, né? Bom, isso vai depender do que eu chamar de densa. Eu posso falar que eu preciso ter pelo menos 3 pontos dentro da minha vizinhança, então esse cara está numa região densa, esse também, e esse não. Mas se eu falar que com um ponto a mais eu já estou numa região densa o suficiente, certo? É difícil determinar isso. Mas uma vez que eu determinei isso, então acabou, eu já tenho um algoritmo de agrupamento baseado em densidade, todo mundo está na mesma região densa ali, é do mesmo grupo e é isso. Não, mas a gente está quase lá só com essa definiçãozinha bem simples aí, tá? Essa definição é a base de quase todo o algoritmo aí do DBSCAN, que é o algoritmo baseado em densidade mais famoso. DBSCAN vem de Density Based Spatial Clustering of Applications with Noise. Esse with noise aí também é relevante, tá? A gente já vai chegar lá. Então, como eu disse, ele é baseado nessa definição anterior que eu dei de vizinhança. Ele considera pontos em regiões esparsas como ruídos, e aí está o with noise, vou mostrar daqui a pouco, tá? Então, existem pontos que estão fora de qualquer grupo. E assim como o single linkage, que foi o único algoritmo que a gente viu até agora com essa característica, o DBSCAN pode encontrar grupos com formas arbitrárias, então a gente começa a sair aí dos globuloides, né, das hiperesferas. Nesse caso, então, esses algoritmos baseados em densidade, o DBSCAN é um exemplo, mas outros algoritmos também têm essas vantagens, tá? Eles conseguem lidar com ruídos, na verdade eles conseguem até identificar ruídos e falar, ó, isso aqui não está em grupo nenhum não, tá? Ou outliers, né? Vai depender de como você definiu as coisas e também a capacidade de encontrar grupos com formas arbitrárias. No caso do DBSCAN, a definição de densidade ela é dada por dois parâmetros. Primeiro, epsilon vizinhança. Então, o conjunto de pontos com distância no máximo epsilon para o ponto P. Então, nesse caso, eu tenho esse parâmetro epsilon que eu defino qual que é o tamanho da minha vizinhança. Naquele exemplo que eu dei ilustrativo agora há pouco, seria aquele meu R, certo? Aquele meu raio. Então, a minha epsilon vizinhança de um dado ponto P,
é o conjunto de outros pontos Q, tal que a distância do Q até o P seja menor do que esse meu hiperparâmetro epsilon. Beleza? O outro hiperparâmetro aí, que eu estou chamando livremente de parâmetro, é o mean points. O mean points é o número mínimo de pontos que tem que ter nessa epsilon vizinhança, de tal forma que eu possa considerar que o P é um ponto em uma região densa. Então, de novo, epsilon é o hiperparâmetro que define o tamanho da minha vizinhança. Aí eu determino um epsilon vizinhança para cada ponto, e o tamanho desse conjunto, dessa epsilon vizinhança, ele tem que ter no mínimo min points, pontos, para eu dizer, beleza, esse ponto está numa região densa. E aí eu posso dar nome aos bois, ou melhor, nome aos pontos aí, né? Eu vou dar nome para 3 tipos de pontos diferentes aí que estão aqui do lado com cores diferentes, tá? Nesse exemplo eu estou usando então esse raio aqui, seria esse epsilon aqui, e o min points é igual a 5, tudo bem? Então nesse caso aqui, desse ponto amarelado, meio laranja, esse ponto é um ponto de núcleo, é um ponto core. Por quê? Porque ele é um ponto de região de alta densidade, né? Então, ele dentro dessa minha epsilon vizinhança aqui, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 vizinhos, que é maior do que o meu min point. Então, ele é um ponto de núcleo. Já esse ponto verde aqui, ele é de borda, tá? Ele é borderline. Então, ele não possui o min points na sua epsilon vizinhança, mas existe um ponto de núcleo dentro da sua epsilon vizinhança. Então, ele é um ponto de borda. Já esse ponto vermelho aqui embaixo, ele é um ruído, um outlier. Por quê? Ele não possui o número mínimo aqui de min points, né, na sua epsilon vizinhança, e nenhum dos pontos que ele está conseguindo chegar aqui é core. Tá? Na verdade, dentro da epsilon vizinhança só está esse aqui. Esse aqui está na bordinha de fora, que está para fora. Tá? Outra coisa que eu preciso definir só para chegar nos finalmente aí do que é esse algoritmo é alcançabilidade direta ou indireta por densidade. Então, todo ponto que está na epsilon vizinhança de um ponto núcleo P é dito diretamente alcançável por densidade por P. Então, de novo, eu tenho um ponto de núcleo P e todos os pontos que estão na epsilon vizinhança dele são ditos ser alcançáveis por P. Se existir uma corrente de pontos diretamente alcançáveis de P até Q, então P e Q é dito que Q é indiretamente alcançável por P. Então, de novo, né? Se eu tenho um P, ponto P e ponto Q aqui, que eles não estão na mesma epsilon vizinhança, tá? Mas eu consigo de alguma forma sair do P para alguém diretamente alcançável, para outro diretamente alcançável e assim por diante, né? Fazendo uma corrente até chegar em Q, Q é alcançável por P, só que de forma indireta. Então, nesse exemplo aqui, o ponto P é diretamente alcançável pelo ponto P1. O ponto P1 é esse ponto de núcleo aqui, e o ponto P é esse vermelhinho aqui em cima. Então, ele é diretamente alcançável porque ele está na região aqui, na epsilon vizinhança, perdão, aqui desse meu ponto de núcleo. O mesmo vale aqui para o ponto Q, certo? O ponto Q, que é esse verdinho, ele é diretamente alcançável pelo ponto P1, que é esse cara aqui no meio. O ponto P é indiretamente alcançável pelo ponto Q. Por quê? Porque o ponto P é diretamente alcançável pelo ponto P1 e o ponto P1 é diretamente alcançável pelo ponto Q. Então o ponto Q é de núcleo, o ponto P1 está aqui na vizinhança dele, na epsilon vizinhança, e a mesma coisa vale do P1 para o P. Então eu formo uma cadeia aqui, ó, que sai do Q e vai até o P. Beleza? Só que o ponto Q não é alcançável pelo ponto P. Por quê? Primeiro que ele não é um ponto de núcleo, então ele não alcança diretamente ninguém. E dá para ver isso pelo seguinte, essa epsilon vizinhança aqui dele ele tem quantos vizinhos? 1, 2 e 3 apenas. Então não dá certo. A partir disso, então, eu posso definir o algoritmo de Bayesian. Aqui está um algoritmo um tanto quanto forçado na simplificação. Então eu preciso dar uma explicada nele. Tá? O que eu faço é o seguinte, eu itero para todos os objetos ali do meu conjunto de dados. Tá? Então eu tenho o objeto O, que pertence ao meu conjunto de dados aqui, D. Então, se o meu objeto O não tem nenhuma classificação, nada foi feito em relação a ele,
Então eu vou ter que fazer um procedimento ali. A primeira coisa que está omitida aí é o seguinte: eu preciso ver se ele está em uma região densa. Então eu vou lá, olho quantos vizinhos ele tem na minha epsilon região. Para isso eu faço uma range query, tá? Lembrem-se aí de aulas de banco de dados, etc. E aí é o seguinte: se esse cara não está em região densa, eu coloco ele no conjunto de outliers. Se ele está em uma região densa, o que eu tenho que fazer é o seguinte: eu encontro todos os pontos que são alcançáveis por densidade por esse ponto O, e eu atribuo o mesmo grupo de O a esses caras. Tem mais detalhes aqui. Primeiro deixa eu explicar isso de outro jeito para ficar um pouco mais fácil, né? Então eu saio de O, vejo todo mundo que está na vizinhança dele, atribuo todos eles ao cluster O, tá? Eu estou dando um índice qualquer aqui. E aí eu vou vendo a alcançabilidade dos pontos aí, né? Então, todo mundo que eu conseguir alcançar de O, eu coloco ele como sendo alguém do mesmo grupo que O. Com um detalhe importante, pode ser que eu tenha colocado alguém como outlier em algum momento em interação anterior. Se eu conseguir, a partir de O, alcançar esse cara, eu troco ele. Eu falo que, na verdade, ele é de borda e ele é da borda do grupo de O. Então, eu vou mostrar com exemplos aqui um pouco da dificuldade do DBScan, porque ele parece lindo, maravilhoso, né? Tem muitas vantagens, ele é simples e assim por diante. Mas imagine que eu tenho esse conjunto de dados que está aqui na esquerda. Está tudo azul, está como borderline aqui, né? A mesma cor. Ignora, isso aqui são dados, né? São pontos no meu conjunto de dados sem rótulo nenhum. E aí imagina então que eu estou definindo o valor para o hiperparâmetro epsilon e eu acabo definindo ele um pouco grande. O que vai acontecer se eu definir ele um pouco grande? Né? Vai acontecer que na vizinhança de quase todo mundo vai ter um número suficiente aí de min points e então vai ser todo mundo core, certo? Então vai acontecer um negócio desse tipo aqui, ó. Todo mundo é core e aí vai acabar todo mundo no mesmo grupo aí, tá bom? Agora, se eu definir bem os meus hiperparâmetros, aí eu vou ter mais cores, mais borderlines e assim por diante, eu vou acabar conseguindo achar esses grupos aqui, né? Então, todos esses formatos que estão aqui são grupos, tá? E esses pontos que estão num azul um pouco mais escuro aqui, eles acabaram aparecendo como outliers depois de eu executar o DBScan. Então, novamente, né? Nesse exemplo, definir mal os parâmetros, acaba todo mundo virando core, e aí eu consigo chegar de um no outro, fica todo mundo no mesmo grupo. Nesse caso aqui, eu defini um pouco melhor o tamanho da minha vizinhança, e aí eu consigo achar bem os grupos. Então a gente tem esse problema, como definir os hiperparâmetros. Isso é uma dificuldade do DBScan. Uma coisa que a gente pode fazer é o seguinte. Primeiro, a gente tem dois hiperparâmetros, tá? Então, a gente tem que observar algumas coisas em relação a eles. A primeira delas é a relação entre esses caras, né? Se eu aumentar o meu epsilon, eu vou precisar aumentar o meu min points. Porque não adianta nada eu aumentar a minha vizinhança com min points pequeno e todo mundo vai ser core. Mas se eu aumentar a vizinhança com min points grande, tudo bem. Mas como que é a relação desses caras? Uma coisa que eu posso fazer é o seguinte. Eu vou lá e determino o min points, eu fixo ele. Nesse exemplo aqui eu coloquei o min points igual a 4. E aí o que eu faço é, eu olho a distância do quarto vizinho mais próximo para cada ponto. E aqui são os pontos, eles estão ordenados aqui de acordo com a distância do quarto vizinho mais próximo, né? Se eu quiser falar que 2.000 exemplos são pontos de núcleo, então a distância que eu vou ter que colocar o epsilon é, sei lá, 6, 7, alguma coisa por aqui, certo? Interessante esse gráfico aqui. Então o que eu posso fazer é olhar algo como esse aqui, né? Eu vejo que todo mundo que o quarto vizinho mais próximo está numa região bem pequenininha, esse cara provavelmente está numa região densa. Muito grande, não, esse cara não deve estar em região densa. Onde que eu escolho? Eu escolho lá naquele joelhinho aqui, ó. Tá vendo? Tem vários métodos aqui para escolher onde está isso, mas eu posso fazer isso, por exemplo, de forma visual, tá? Nesse caso aqui, fazer um epsilon igual a 10 parece bom, porque eu vou ter essa quantidade aqui, ó, de exemplos, de pontos, que eles são borderline ou outlier, tá? Aí parece interessante. Vale a pena a gente discutir a complexidade do DBScan. Ele em espaço é O de n, tá? Eu não tenho nada adicional aí, eu preciso armazenar os pontos, etc.
Em tempo, ele é quadrático, porque ele precisa calcular a distância para todo mundo, tá? Se eu usar indexação, eu consigo fazer em n log n. Por que que eu não preciso calcular para todo mundo? Ah, porque tem uns caras que eu vou saber, por exemplo, por desigualdade triangular, que eu não vou precisar calcular a distância entre os dois pontos, que ele já vai ser maior do que o meu epsilon, tá? Não vem muito ao caso aqui, não faz parte dessa disciplina, isso tem mais a ver com coisas relacionadas a banco de dados. Mas é interessante de saber aí que técnicas adequadas fazem o algoritmo não ser exatamente custoso, nlog n é bom o suficiente. Tem que colocar aqui mais algumas limitações do DBSCAN. Uma delas é de você ter densidades variáveis aí. Grandes volumes também, por causa da complexidade, que não é exatamente pequena, mas, né, então realmente são grandes volumes, mas existem aproximações. E a questão das densidades variáveis, que tem algumas coisas que são um pouco mais novas, que resolvem esse problema. O que são essas densidades variáveis, né? São grupos que têm a variância, né, intra-cluster muito diferentes. E aí você pode definir um min points e um epsilon de tal forma que ele acaba achando esses clusters aqui, mas o resto é tudo outlier, que é esse exemplo aqui embaixo, né? Então, esse min points igual a 4 e o epsilon 9,75. Se eu aumentar um pouquinho o meu epsilon, ele já acha esse grupo, mas só que tudo isso aqui é um grupo só. Então, o DBSCAN tem um pouco de dificuldade, mas existem novas versões. Vou deixar no material complementar um exemplo de algoritmo, né, que é capaz de lidar com essa situação aí. E o DBSCAN não é o único algoritmo, existem vários outros, inclusive esse que eu acabei de falar, né, que é HDBSCAN, um dos exemplos desse, que consegue lidar com densidades diferentes, de forma hierárquica, etc. Né? O Optics também é uma variação aí do DBSCAN, que ajuda a escolher valores de hiperparâmetro também, e assim por diante. Tem o DENCLUS, que é o Density Clustering, que tem lá no livro o texto da disciplina. O DensityPix tem tido bastante atenção na literatura, que também é um algoritmo baseado em densidade. E essa figura aqui, diretamente da Wikipedia, é um plot de densidades, de alcançabilidade, perdão, que o Optics, que é um desses algoritmos que eu falei, ele faz. Ele é baseado em construir uma minimum spanning tree, aí, uma árvore geradora mínima, e ele te ajuda a definir distâncias, né, epsilons, diferentes para cada grupo. Então é um dos exemplos aí que eu falei que te ajuda a lidar com densidades diferentes. Essa aqui é uma ilustração do algoritmo DensityPix, que também não cabe nessa aula aqui. Vou deixar de material complementar um artigo que ilustra ele. Mas só para dizer, né, para cada conjunto de dados aí, ele ajuda você a encontrar os centros, né, dos grupos. Então, os caras que estão maior densidade, ele já te mostra com esses plots aqui quantos grupos que você tem, né? Então, aqui, esse grupo azul se destaca, que ele é muito mais denso e tal. E o ponto que está aqui no meio, esse ponto que é representado aqui, ele esparrama a partir desses caras. Você pode falar, não, eu quero um grupo que sai daqui, e assim por diante. Existem algumas formas de você interagir com o algoritmo aí, e também ajuda na interpretabilidade, tá? E aí eu paro de falar de agrupamento por densidade, na verdade eu paro de falar de agrupamento, só para dizer, existem outros, tá? Existem alguns caras que são baseados em grafos, então mesmo que todos esses que eu falei eu possa modelar em grafos, tem alguns que eles são de coisas que vieram diretamente da teoria dos grafos. Então eu posso, por exemplo, ter algoritmos que eu modelo as distâncias em grafos KNN, por exemplo, e aí eu encontro comunidades, certo? Ou seja, são conjuntos de vértices que estão muito conectados entre eles, e aí são grupos. Eu também posso usar redes neurais. E eu ponho como exemplo os mapas auto-organizáveis, tá? Também não cabe aqui nessa disciplina. E os baseados em grid, que aí já é um outro paradigma completamente. Então esses dois anteriores que eu falei podem ser de qualquer um dos paradigmas. E baseado em grid de outro paradigma completamente diferente, que ele simplesmente traça um grid no espaço, certo? E aí é como se estivesse fatiando uma pizza, assim, e aí cada parte ali, os pontos que caem em cada parte pertencem a grupos diferentes. Aí você pode ajustar um pouquinho o grid, etc. Tem algoritmos variados aí dentro. E eu deixei os Teletubbies para a hora de dar tchau para os algoritmos de agrupamento, mas não tchau para a disciplina ainda, hein? Então tchau só por agora.